Bom, então hoje, dia 18 de agosto, a nossa aula síncrona de hoje ainda é sobre o cálculo de reações de apoio. E a gente vai ver hoje como que a gente calcula as reações de apoio considerando as cargas distribuídas. Até então, a gente tinha feito todos os nossos exercícios e as nossas continhas de momento, né, de método das seções, sempre considerando as cargas concentradas, ou seja, a carga exatamente no ponto, né? Então, a gente estava considerando a carga concentrada. Qual é a diferença entre carga concentrada e carga distribuída? Bom, se estivéssemos na sala, eu ia fazer uma coisa diferente. Agora eu tenho que pensar como é que eu vou fazer para explicar para vocês aqui. Como que eu posso... Imaginem que vocês estão em pé na cama de vocês. Vocês estão em pé na cama. Se você está em pé, você é uma carga concentrada. Você está exatamente com o seu peso 60 ou 70 quilos ali, naquele ponto, em cima daquele pé da cama. Agora, se você deitar sobre a cama, você está lá com os seus 60 ou 70 quilos distribuído entre os 4 pés da cama, certo? Ou se você está deitado bem na pontinha, você está distribuído entre os 2 pés da cama, um pouquinho para lá, um pouquinho mais para cá, enfim. Basicamente, esse é o conceito da carga distribuída. É aquela carga que ela está distribuída ao longo da viga, ao longo da laje, né? Ela não é uma carga que está exatamente no ponto. E, queridos, é isso que acontece na vida real. As cargas distribuídas, elas são muito mais comuns e muito mais reais do que as cargas concentradas. As cargas concentradas, elas acontecem nos pilares, né? Um pilar em cima de outro pilar, uma viga que nasce em cima de uma viga, um pilar que nasce em cima de uma viga, né? Ou quando você tem uma carga, um peso pendurado em cima de uma viga. Isso é uma carga concentrada. Mas as cargas distribuídas, elas são muito mais comuns. Que nem, por exemplo, essa parede aqui, ó, essa parede daqui da minha casa, ela é uma carga distribuída em cima da viga que está lá embaixo, certo? Porque ela é um peso que está ao longo da viga. Em toda a viga tem essa carga. Ao longo de toda a viga a gente tem esse peso parede, certo? A parede é uma carga distribuída. E tem uma carga distribuída que é a mais famosa de todas, que é uma carga que a gente considera uma carga permanente, que é, alguém pode chutar qual é? Ninguém se arrisca? Muitas vezes a gente dimensiona só considerando isso. Ninguém se arrisca? É o peso da edificação? Maravilha, muito bem, obrigada. É o próprio peso. Por isso, queridos, que a gente tem que ter muito cuidado quando você vai fazer uma viga super compridona. Você vai fazer uma viga de concreto armado tradicional de 6, 7 metros. Você começa a ter uma viga alta, uma viga de 40, 50 centímetros. E aí ela começa a ficar pesadona. E ela começa a ficar pesadona e você precisa armar muito ela. E ela fica uma viga cara. Justamente por causa do peso próprio do concreto. O concreto é muito pesadão, né, gente? O concreto, vocês lembram do peso dele? Lembram que a gente estudou isso lá no começo do semestre? O concreto, ele pesa 25 quilonewtons por metro cúbico, certo? Ou, então, para unidades mais conhecidas, se a água pesa 1 tonelada por metro cúbico, ou seja, 1.000 quilos,
por metro cúbico, uma caixa d'água, né, de 1 metro cúbico, o concreto pesa 2,5 vezes a mais do que a água, pesa 2,5 toneladas, né? 2,5 mil quilos, um volume de uma caixa d'água de 1.000 litros, tá? Então, o concreto é pesado. Vocês provavelmente já viram aqueles pavimentos intertravados, né? Aqueles bloquinhos. Se você levantar um, ele é pesado. Então, o concreto é pesado. E muitas vezes a gente dimensiona a estrutura justamente levando em consideração apenas o seu peso próprio. Nossa, professora, sério? A maioria das vezes sim. Principalmente quando a gente tem casas pequenas, né? Casas que você tem só o telhado, você não tem laje, você tem só o telhado, você tem, no máximo, lá uma laje pequena com uma caixa d'água de 500 litros, que é o mínimo da norma. Então, aí você acaba dimensionando a estrutura apenas para o seu autossuporte, né? Para que ela seja autoportante, para que ela não venha a sofrer patologias de repente, de recalques diferenciais, né? E como que a gente faz essa consideração? Como que eu considero o peso da estrutura sobre ela mesma? Através de cargas distribuídas. Então, nós calculamos as reações de apoio, que são as cargas nos pilares, usando cargas concentradas. Agora, nós vamos fazer o cálculo dessas reações de apoio, ou seja, quanto de carga que vai para cada pilar, ou para a viga, ou para a sapata, enfim, considerando também as cargas distribuídas, que são as principais cargas, tá? São as paredes, são as reações de apoio da laje, as reações, né, o peso próprio das vigas, enfim, tá? Bom, primeiro, como que a gente... eu vou fazer um desenho aqui só de como que a gente desenha, como que a gente simboliza a carga concentrada e a carga distribuída. Eu vou apagar essa carga concentrada, mas vocês podem escrever embaixo aqui, né, de novo, carga distribuída. Eu vou apagar só porque o meu espaço aqui é pequeno, tá? Então, uma carga distribuída em uma viga, ela pode ser representada desta forma aqui. Bom, então aqui, ó, algumas coisas que a gente precisa ter em mente. O símbolo que tradicionalmente os autores e a própria norma usa para carga distribuída é o Q minúsculo, tá? Então, esse é o símbolo, a letra que representa a carga distribuída. Então, Q minúsculo. E aí, a unidade de medida da norma é quilonewton, certo? Então, aqui nós temos uma carga hipotética, uma carga grande, tá? 2 quilonewtons por metro. Puxa vida, professor, mas por que por metro? Porque, queridos, se ela é uma carga que está distribuída ao longo da viga, ela está seccionada, certo? Ela está ao longo. A cada comprimento, ela tem uma carga. Então, isso que está escrito aqui, ó, 2 quilonewtons por metro, significa que a cada metro de viga, eu tenho uma carga equivalente a 2 quilonewtons. Eu vou repetir. Essa carga distribuída significa que a
cada metro de viga, eu tenho uma carga equivalente a 2 kN, certo? Deu para entender isso? E aí, aqui eu tenho pilar A e pilar B. Então, copiem esse desenho aqui. Ó. Pilar A, pilar B. Que 2 kN por metro e uma distância de 4 metros. E aí nós vamos calcular essas reações de apoio aqui, tá? Copiaram, queridos? Posso seguir? Sim. Sim? Bom, eu vou apagar isso aqui em cima para poder usar melhor o espaço. Bom, então vamos calcular agora essa reação de apoio aqui. Então, aqui eu tenho VA e aqui nesse lado eu tenho VB. Nada muda. O método das seções vem do princípio do equilíbrio. Então, mesma coisa aqui. Somatório das verticais, mesma coisa aqui. Tudo que a gente fez antes, aqui agora é a mesma coisa, tá? Então, vamos usar as mesmas equações que utilizávamos antes. O que a gente vai considerar de diferente? Ó, eu vou fazer o somatório de momentos em A. Então, eu vou aplicar o método das seções. Vocês lembram o método das seções, né? Método das seções, eu vou fazer uma seção no ponto. Então, vou fazer a seção no ponto A e vou considerar que o ponto A está em equilíbrio, ou seja, todo o somatório dos momentos que estão para o lado esquerdo é igual ao somatório dos momentos que estão para o lado direito. Vamos lá, então. Então, somatório de momentos em A, olhando para a esquerda, é quanto? 0. 0. Muito bem. Obrigada. Somatório de momento em A, olhando para a direita, é quanto? Agora, deixa eu só permitir uma coisinha aqui, enquanto isso vocês vão pensando o que faz. Marcos Vinícius. Não é 8? Olha só, isso, muito bem, quem falou 8 está de parabéns, querido, por quê? O que acontece? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma carga de 2 que está aplicada a cada metro de viga. Eu vou repetir. Eu tenho uma carga de 2 que está aplicada a cada metro de viga, certo? Então, quanto que é a minha força? Vou escrever de outra cor aqui, assim. Quanto que é a minha força, então? É uma força de 2 que está aplicada em quantos metros? Do A até o B,
certo? Então, é uma força de 2 vezes 4. Então, a minha força, ela é 2 vezes 4, certo? E agora, queridos, é positivo ou é negativo esse momento? Gira o Negativo, ponto A né? para cima ou para baixo. Isso, muito bem. Então, é menos. E aí, eu tenho essa força. Imaginem que essa força, ela está aplicada aonde? Se eu considerar que isso daqui tem um centro de gravidade, esse peso próprio, aonde ele estaria? Aqui, aqui, aonde ele No estaria? meio? No meio, muito bem. Então, queridos, é exatamente o meio que é o quê? A minha distância para fazer o momento, certo? Vou tirar esse parênteses daqui, só para confundir. Conseguiram entender? Menos 2 quilonewtons. Deixa eu escrever bem certinho aqui, ó. Menos 2 quilonewtons por metro vezes o 4 metros. Aí, vezes a distância. Tá aqui a distância, ó. A distância é o centro de gravidade desta carga aqui, ó. Que é o meio. Tá? Então, qual que é a distância desse centro de gravidade? É a metade desse vão aqui, que é 4 dividido por 2, que é 2. E aí, essa é a minha distância. Então, esse daqui é o momento equivalente a esta força distribuída. Certo? É um pouquinho diferente, mas não é difícil. Alguém não conseguiu entender? Vamos seguindo aqui. E aí, daqui a pouco vocês já vão ver que vai ficar fácil de novo. E aí, igual a carga concentrada, vocês já estão craques, né? Mais VB vezes 4. E agora, queridos, basta a gente fazer a operação algébrica aqui, né? Eu vou fazer aqui embaixo só para não precisar apagar a minha viga, tá? Fica meio bagunçado, mas no caderno de vocês seguem a sequência certinho. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa equação que eu preciso igualar a essa daqui. Então, eu tenho aqui menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. Então, eu tenho menos 16 mais 4VB igual a 0, certo? Quanto é o meu VB? VB igual. Menos 16 passa para lá, ele está negativo, né? Passa para lá, fica positivo. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 4, VB igual a 4 quilonewtons. Ok? Entenderam? E agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado para o VA. Vamos calcular o VA. Vocês já fizeram? Façam. Oi, amor. O que você quer? Eu tava conseguindo aqui, ó. Eu já consegui. Tava meio apertado, mas eu já consegui. Claro, filho. Você é muito bom nisso. Parabéns. Nem eu não sei mexer aqui. Como é que faz para travar? Olá, ó, viu? Aprendi. Nem quando você... Põe o carrinho, isso. Pega lá seu carrinho para pôr. Quero ver como é que faz. Não, eu tenho que limpar com tudo isso. Então tá. Vai estar pronto. Você quer ver? Quero, claro. Porque vai estar muito legal.
Alguém já fez? Vocês perceberam que é igual? Vocês perceberam que também é 4? Sim ou não? Ah, a primeira viguinha tá muito facinho, né? A primeira viguinha, assim, só pra gente ver como é que funciona o esquema, tá bem facinho. Sim, aqui eu espero que ajude. Ah, então tá bom. Só. Tá, obrigada, amor. Já calcularam? Viram que é 4? É muito facinho. Posso passar pra frente? Vocês querem que eu faça? Vou passar para frente, é muito facinho, né? Mas então, ó, eu vou só rapidamente vou fazer aqui, ó, só falando, tá? O que a gente vai fazer aqui? O mesmo procedimento. Vamos cortar aqui no ponto B. Olhando para cá, é 0. Olhando para lá, o que a gente tem? Menos 2 quilonewtons por metro. Então, eu tenho 2 quilonewtons a cada metro. Se eu tenho 2 quilonewtons a cada metro de viga, eu tenho uma viga de 4 metros. Então, eu tenho uma viga, uma carga, um peso de 8 quilonewtons, porque é menos 2 vezes 4. Então, menos 8 vezes a distância, que é 2, menos 16. E aí, mais 4 VA, 16 dividido por 4, 4 também. E agora, como que a gente faz para somar as verticais? Basta que a gente, para conferir, né? Como que a gente faz para conferir? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Como que eu faço para conferir? Aqui tá muito fácil, porque é uma viga simples, né? Eu tenho só esse pedacinho aqui. Mas o princípio é o mesmo. Eu preciso considerar que essa daqui é uma carga por metro. Para transformar ela numa carga concentrada, ou seja, numa carga em quilonewton, para poder conferir com essas aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar pelo comprimento em que ela está aplicada. Se essa carga de 2 quilonewtons por metro está aplicada a 4 metros, significa que a cada metro de viga eu tenho 2 quilonewtons. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 quilonewtons. 8 tem que ser igual a 4 mais 4. Então, ok. As minhas reações de apoio estão corretas. Muito bem. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou desenhar a viga aqui. E aí, enquanto vocês copiam, eu apago aqui daí, tá? Eu vou desenhar uma outra viga aqui pra gente fazer. Então, exercício. Você tem que me ajudar um pouco. Já vai montando aí, eu vou fazer minha garagem. Oi! Tá muito pesado, hein? Vou ficar mais calado. Isso aí. Não é desse lado. Eu só esse aqui, entendeu? E daí, eu tô ficando ali, ó. Então, você já vai me dando só isso aqui, tá bom? Todos. E daí, você já tá indo brincando, tá bom? Eu vou ter que ir saindo. Certo? 2 carinhos pra você e 2 carinhos pra mim, tá bom? Mas cara, ali tem mais um, ó. Ali, ó. Tá bom, então quando tiver pronto, eu chamo, tá? Pra brincar, tá bom? E daí você vai lavando louça, e daí você vai secando as louças quando eu brinco aqui um pouco daí. Vocês conseguem enxergar? Tá ruim de enxergar, né? Eu vou desenhar melhor aqui. Só
pegar uma coisa mais limpa para apagar. Peraí. Vou desenhar a mesma viga, tá, gente? Deixa. Né, que você e eu somos bons em fazer as coisas que estão perdidas. E eu tinha uma máscara que estava perdida aqui, que a Spider vou colocar aqui. Não achei. E eu queria que você procurasse. Que estava bem escondida. Isso aqui é um trabalho para você, certo? Melhor, né? Dá para enxergar melhor agora? Tá boa essa cor azul? Deixa eu ver aqui. Tá bom, senhora. Tá meio esquisito ainda. Mas enfim, eu vou falar as cargas daí, tá? Dá pra ver bem, professora, nem esquenta. É? Ah, tá. Então aqui no ponto A tem uma carga de 4. No ponto B tem uma carga de 2. No ponto C tem uma carga de 6. No ponto D tem uma carga de 2. E aí temos as reações de apoio nas extremidades, por enquanto, para ficar mais fácil. Depois, com o tempo, vamos fazer os balanços. Então, temos aqui VD e VA. Os outros, porque daí a gente vai ter porque daí a gente tem que correr. Tá meio ruim essa imagem. Star, eu acho que precisa demais. Precisa demais da sua luz. Precisa demais. Oh, meu Deus do céu. Ei, você não vai ficar aqui não, sabe? Não tem muito o que fazer, é isso. Ai, Bom, vamos começar então. Calcular as minhas reações de apoio. Ou seja, eu não pus a carga distribuída, né? Meu Deus do céu, cabeção. Vamos colocar aqui a mesma carga. 2 quilonewtons por metro. Essa daqui é a carga distribuída. É essa carga aqui.
Queridos, essas flechinhas que eu desenho aqui da carga distribuída não tem nada a ver com 1, com 2, com 3, tá? Vocês podem desenhar ela bonitinha aí no caderno de vocês, podem. Mas o jeito que eu tô desenhando aqui não influencia, tá? Nesse caso ficou certinho, né? Ficou 1, ficou 3 e ficou 2. Mas não influencia. O que influencia é o valor dessa carga aqui, ó. Significa que a cada metro de viga eu tenho uma carga distribuída de 2 kN. Então, nesse metro eu tenho 2 kN distribuído, né? Ela não está no ponto exato aqui no meio, ela está ao longo da viga. Diferente do conceito da carga concentrada, né? Que está exatamente em cima do ponto. Bom, vamos fazer então. Eu vou começar fazendo o somatório de momento em A, tá? Vou escrever pequenininho aqui embaixo e daí depois vou lá para cima, tá? Só para não precisar apagar aqui a minha vida. Então, somatório de momento em A, fazendo o método das seções, né? Repetindo novamente, eu vou cortar aqui, vou olhar para a esquerda e depois vou olhar para a direita, fazendo o somatório de momentos. Então, somatório de momento em A, olhando para a esquerda, é igual a 0. Somatório de momento em A, olhando para a direita, é quanto? Vamos fazer primeiro as cargas concentradas, que a gente já está bem acostumado. Vamos lá. Então, eu tenho essa carga de 2. Ela gira positivo ou negativo? Gira negativo, né? Então, menos 2. Qual é a distância dessa carga 2 até o meu ponto A? 1, certo? E aí, outra carga concentrada que eu tenho é lá no ponto C. Essa carga do ponto C gira positivo ou negativo? Negativo também. E qual é a distância da carga 6 até o meu ponto A? A carga 6 está no ponto C, então é 3 mais 1, que é 4. A minha próxima carga é a carga de 2 kN. A carga de 2 está lá no ponto D. E esse 2 faz o momento positivo ou negativo em A? Negativo também, né? Então, eu tenho menos 2. Mas qual é a distância dessa carga 2 até o ponto A? A distância da carga 2 até o ponto A. Eu tenho que somar, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, menos 2 vezes 6. E agora vamos fazer a minha carga distribuída. O que é a minha carga distribuída? É esse 2 kN por metro. Eu tenho esse 2 kN girando, positivo ou negativo, em relação ao ponto A? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo, muito bem. Então, menos. Menos quanto? Qual é o valor da carga? 2, certo? Menos 2 kN por metro. Esse kN por metro está aplicado em quantos metros de viga? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros, certo? Porque do ponto A até o final, onde eu estou olhando, onde existe essa carga, tem 6 metros, tá? Lembrando que é sempre considerando o método das seções, né? Se tivesse um pedaço de viga que tivesse para lá, eu já não ia considerar mais esse pedaço que está para lá, né? Se eu tivesse considerando o B, já seria outra coisa. Então, menos 2 vezes 6 metros, vezes a distância. A distância do quê? A distância do centro de gravidade dessa carga aqui
até o meu ponto A. Qual é o centro de gravidade dessa carga aqui? Está aqui na metade. Na metade de quanto? Na metade de 6. A metade de 6 é 3. Então, 3. por isso, muito obrigada. Então, por isso, menos 2 vezes 6 vezes 3. E aí, por fim, mais o VD, que gira positivo, né? Gira para cima, gira positivo, mais VD vezes a distância do VD até o ponto A. Então, a distância de VD até A é 6 metros. Então, mais VD vezes 6. Muito bem. E aí, agora, vamos resolver isso algebricamente. Vamos passar aqui para cima. Menos 2. Menos 24. Menos 2. Menos 24. Menos 12. Menos 12. Menos 2 vezes 6. Menos 12. Menos 12 vezes 3. Menos 36. Menos 36 mais 6 VD é igual a 0. Agora vamos somar isso daqui. Isso daqui está negativo, vai passar lá para o outro lado, vai ficar positivo e vai dividir por 6, vai ser o valor do nosso VD, tá? Deixa eu somar aqui com o meu celular. 2 mais 24, mais 12, mais 36, igual a 74. Então, eu tenho VD é igual a 74 dividido por 6, 12,33 quilômetros. Certo? Tá certo? Confere, vocês fizeram? Fizeram essa continha comigo? Está certo. Muito obrigada. E agora, queridos, vamos fazer do outro lado. Vamos calcular, então, o VA. Já sabemos, então, que o VD é igual a 12. Eu vou anotar aqui porque eu vou precisar pagar, tá? 12,33 quilonewtons. Vamos fazer do outro lado agora o mesmo processo, né? Vamos cortar aqui, vamos olhar para esse lado, vamos olhar para o outro lado. Tá? Então, eu vou apagar aqui, enquanto eu apago, vocês já vão fazer. Você fez essa aqui, ó. Nós deixamos essa. E até aquela ali. E aqui, também tem que usar mais, né? Bom, somatório de momentos em D, olhando para a direita, é igual a 0. Somatório de momentos em D, olhando para a esquerda, é igual a quanto? Cargas concentradas, 6. O ponto é o D. 6 gira para baixo, então é menos 6 vezes a distância de 6 até o ponto D, 2. Então, eu tenho menos 6 vezes 2. Muito bem. Próxima carga concentrada. 2 quilonewtons. Esse 2 também, olhando o ponto D, ele faz um giro negativo, certo? Então, eu tenho menos 2. Qual é a distância dessa carga 2 até o meu ponto D? É, do ponto B até o ponto D, 3 mais 2, 5. Então, menos 2 vezes 5. Carga concentrada 4. Também gira negativo, né? Então, eu tenho menos 4, gira para baixo. Então, menos 4 vezes 1 mais 3 mais 2, 6. Então, eu tenho menos 1
vezes 6. E agora a minha carga distribuída. A minha carga distribuída tem um valor de quanto? 2 quilonewtons, que gira negativo, né? Então, eu tenho 2 quilonewtons por metro, que está aplicado em 6 metros, e a distância é de 3, certo? Mesma coisa do que o outro lado, 3 metros aqui. E agora, a minha carga, a minha incógnita, né? A minha reação de apoio. A minha reação de apoio faz um giro positivo aqui no ponto D, né? Porque se eu fixar esse ponto D e olhar aqui para minha força VA, ela está com a seta para cima, ela gira para cima. Então, por isso a gente considera um momento positivo. Então, mais VA. E momento é força vezes a distância. Essa força está localizada aqui, distância do ponto D. VA está a 6 metros, então por isso vezes 6. E agora vamos resolver algebricamente essa continha aqui. E vamos ter aqui menos 6, menos 12, menos 6 vezes 2, menos 2 vezes 5, menos 10, menos 1 vezes 6, menos 6, menos 2 vezes 6, 12, vezes 3, menos 32, menos 36, mais 6 VA. Muito bem. Isso daqui a gente vai igualar a isso daqui, certo? Então, isso daqui tudo vai ser igual a 0. E agora, vamos somar isso daqui. Vamos passar isso daqui, que é um número sozinho, né? Um número inteiro. Vamos passar lá para o outro lado da igualdade. Ele vai estar negativo, vai ficar positivo. E aí, esse número que está multiplicando, né? A gente quer isolar aqui esse VA. Esse número que está multiplicando vai passar dividindo e vamos ter o valor aqui da nossa incógnita VA. Vamos fazer essa continha aqui. Então, nós temos 12 mais 10, mais 6, mais 36. 64. VA. Isso. 64 dividido por 6 é igual a 10,67 quilonewtons. É igual a 10,67 quilonewtons. Dúvidas até aqui, queridos? Vocês estão conseguindo acompanhar? E agora? Como que a gente faz para conferir? Será que está certo? Vamos conferir. Lembrando que a gente pode conferir de várias formas. Eu vou deixar de tema de casa para vocês, que vocês façam a conferência, fazendo o somatório de momentos no ponto B, por exemplo. Corta aqui e faz o somatório olhando para cá. E depois faz o somatório olhando para lá. Mas eu vou fazer também agora, o somatório das verticais para conferir. Mas para vocês treinarem, vocês podem fazer esse somatório que eu estou indicando aqui, tá? Bom, agora façam o das verticais enquanto eu apago aqui. Professora, Como que vai fazer? Oi? nós estamos com uma dúvida. Daquele 6 vezes 1 ali, ó. Meu Deus, é 6 vezes 4, né? Seria 6 vezes 4, é isso. Sim, então tá errado mesmo. Somatório de momento aqui, peraí, ó. É daqui, né? Não é 6 vezes 4, é 6 vezes 2, peraí. 6 vezes 2, 2 vezes 5, e 4 vezes 6. É 4. Da onde que eu tirei esse 1 aqui? Da onde que eu tirei o 1?
Ai, meu Deus. Muito obrigada, queridos. É isso aí, viu? A gente ia chegar na conclusão do que estava errado. Então, esse daqui é esse número aqui, certo? Esse daqui é esse daqui é esse daqui é esse. Então, aqui é 24. 24. Esse daqui é o 36, esse daqui é o 6, beleza. Tá, e aí aqui deu quanto? Quanto dá o valor ali? 13,67. 13,67. Maravilha! Ai, queridos, muito bem. Obrigada. Bom, vamos lá, vamos conferir então. O que ia acontecer? A hora que eu fizesse a conferência aqui, eu ia somar esse com esse, ia dar um valor diferente. Eu até vou deixar esse valor aqui, ó, para mostrar para vocês que eu ia somar esse 10 com esse 12, ia dar diferente. E aí eu ia descobrir que tinha um erro em algum lugar. E aí eu ia ter que voltar e procurar o meu erro. Como estamos num grupo, vocês já descobriram o meu erro, certo? E aí o meu erro estava aqui. Eu não sei de onde que eu tirei esse 1, né? Eu olhei essa carga 4 aqui e, sei lá, considerei 1. Bom, mas vamos lá, vamos fazer o somatório das verticais. Vão fazendo o somatório das verticais. O princípio é o mesmo. Vamos somar as cargas que estão aplicadas na viga de cima para baixo. Tem que ser igual às cargas que estão de baixo para cima, né? Considerando que é uma viga que está em equilíbrio. E aí, o que você vai considerar? A carga distribuída, você vai considerar ela 2 kN por metro, sendo que ela tem 6 metros, ou seja, você vai fazer 2 vezes 6, que vai ser 12. Então, você vai somar 12 com 4, com 2, com 6 e com mais 2, tá? E aí vai comparar com, né, 13,67 mais 12,33. Tem que dar o mesmo resultado. Se não der, tem algum erro, tá? Então, vão fazendo aí, queridos. Professora, Oi. esse Qzinho não vai ser sempre 2? Não. Esse 2 é só uma carga que eu coloquei hoje aí, só para vocês se acostumarem com esse 2. Mas essa carga, a gente vai calcular ela. Quando a gente faz o projeto, né, estrutural, a gente calcula ela. Porque cada viga tem uma altura diferente, cada laje tem uma altura diferente. Isso impacta num peso próprio diferente. Então, a gente calcula o peso próprio da viga. E aí, essa carga aqui, nós vamos calcular. Ela não é uma carga dada para nós, né? A gente vai pegar lá o peso do concreto, né, que é 25. Vamos considerar a altura da viga, a altura hipotética, né, que a gente está dimensionando. Vamos considerar a altura da viga, vamos considerar o comprimento da viga. E aí, a gente chega num peso próprio para ela. Tá? Então, a gente calcula essa viga aqui. A norma, ela dá alguns parâmetros. Mais para frente, a gente vai ver isso. Mas Tá bom, obrigado. essa carga 2, ela não é fixa. Tá bom? Beleza, obrigado. Até porque a parede pesa bem menos do que concreto armado, né? E a parede também é uma carga distribuída em cima de uma viga, em cima de um muro, né? O muro é uma parede que está em cima de uma viga, é uma carga distribuída em cima de uma viga. Tá? Beleza? Tá, obrigado. Vamos fazer aqui. Imagina. Somatório das forças verticais. Tem que ser igual a 0. Vamos somar, então, primeiro as concentradas. 4 mais 2 mais 6 mais 2 mais 2 vezes 6. Tem que ser igual a 13,67 mais 12,33. Quanto dá isso? Quatro mais 2 mais 6 mais 2 mais 2 mais 6
é igual a 22. (13,67) mais 12,33. Ó, não é 22 aqui, né? 4 mais 2, mais 6, mais 2, mais 12, 26. 13,67 mais 12,33. Certo? O que eu estava fazendo antes? Se eu tivesse considerado essa carga, eu ia somar 10 com 12, ia dar 23, é igual a 26, e aí eu ia ter que procurar aonde estava o erro, certo? Bom, então agora, para vocês fazerem de atividade assíncrona, né, de tema de casa, como eu já falei, eu vou deixar essa mesma viga para que vocês façam a conferência das cargas, fazendo o somatório no ponto B ou no ponto C. Por quê? Eu quero que vocês treinem quando você corta e olha para um lado, tem um pedacinho, e você corta para o outro, tem outro pedacinho. O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu cortar aqui e olhar para lá, eu vou considerar apenas esse pedaço da viga, certo? Então, eu vou ter aqui, quando eu cortar aqui e olhar para lá, eu vou ter o somatório de momento em B, olhando para a direita, vai ser menos 2 vezes 2, mais VD vezes 2. E a carga distribuída, que a carga distribuída vai ser o quê? Menos 2 quilos a cada metro. Quantos metros eu tenho aqui? 2, então vai ser menos 2 vezes 2 vezes 1, porque eu estou considerando apenas este pedaço de viga. E quando eu olho para esse lado, é a mesma coisa, eu vou considerar apenas este pedaço de viga, tá? E aí o valor das reações de apoio tem que ser o mesmo. E aí aqui tem que ser, né, 13,67 e aqui 12,33, tá? Então, brinquem à vontade com essa viga. E aí, na semana que vem, eu vou fazer uma outra viga com vocês. A gente vai fazer daí com um balanço aqui, daí, tá bom? Certo, queridos? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Eu vou pedir que vocês... que vocês fiquem aí um pouquinho para eu fazer... Ao invés de fazer a chamada, minha internet está bem lenta, eu vou pedir que vocês coloquem o nome de quem está aqui no chat, pode ser? Que daí depois eu faço. Ó, tem 24 pessoas, só que 2 sou eu, né? Então, isso, vão colocando ali no chat, que daí fica registrado aqui para mim. E aí depois eu faço, porque senão eu vou abrir a minha internet aqui, nós vamos ficar meia hora e vocês vão perder tempo. E assim, depois que a minha internet estabilizar, eu faço com mais... né, não fico empatando vocês aí, tá bom? Então, queridos, muito obrigada pela atenção de todos. Desejo bons estudos e dúvidas eu estou à disposição, tá bom? Eu vou parar a gravação, eu vou deixar aqui a aula online mais um minuto para que vocês possam colocar os nomes de vocês, tá? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.